redes sociais, qualquer dúvida, é só procurar por lá. Ou manda aqui no chat do YouTube e tal, que a gente explica. Mas não deixe de participar não, fechou? Bom, falando em Cruzeiro, o Vasco é o adversário. Então o Cruzeiro vai até São Januário, vai pegar um Vasco, de um empate, uma vitória e tal, o futebol do Felipe Coutinho crescendo. E o Vasco faz 5 meses que não perde. Aliás, o Cruzeiro faz 5 meses que não perde como visitante. Ou seja, se de um lado tem um Vasco que se encontrou um pouco melhor depois do Mundial, faz uma campanha relativamente segura, né? O Felipe Coutinho, que é o grande nome, voltou a jogar bola, vai receber um Cruzeiro. Faz 5 meses que não perde um jogo fora, Valu. É isso, HG. Aí são 11 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder. No total, 12 jogos sem perder, porque ainda tem um empate nessa soma de 12 jogos, um empate como o Chuck Runa. Então, o Cruzeiro, que tem 57% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, é o terceiro melhor visitante, vai enfrentar um Vasco que vem de vitória contra o Bahia, mas o torcedor do Cruzeiro, pela campanha, pelo momento, os últimos duelos contra o Vasco da Gama também, existe muito equilíbrio nos últimos 6 confrontos, uma vitória para cada lado, são 2 vitórias do Cruzeiro, 2 derrotas e 2 empates. Então, um jogo... Lembrando, né? O Cruzeiro não conta com o Vidalba, mas vai contar com o Jonathan Jesus. O Gabigol está suspenso também. A grande questão são os jogadores que estão pendurados. O Leonardo Jardim, ontem, até numa entrevista ao Jaircy Carvalho, disse que não tem por que poupar os jogadores para esse jogo contra o Vasco. Os 3 pontos são muito importantes, inclusive, né, o Cruzeiro, em caso de vitória, ele vai assumir momentaneamente a liderança do campeonato até o Flamengo entrar em campo, já que o Flamengo só entra em campo no domingo às 8h30 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O HG é outro jogo daqueles que a gente fala assim, para realmente testar, né, o momento que vive o Cruzeiro, porque o Vasco em São Januário é muito difícil. Por mais que ele está lá embaixo, mas são 6 jogos sem perder, né? E a torcida está motivada porque classificou para uma semifinal de Copa do Brasil, que para mim era improvável, mas conseguiu. Eu acho que vai vender muito caro para o Cruzeiro. É daqueles jogos que a gente viu contra o Cruzeiro e Bahia, que o Bahia foi lá e conseguiu uma grande vitória, que tem que ser valorizada demais da conta. Para mim é esse jogo contra o Vasco, porque você tem do outro lado também o Diniz, né? Que também deve ter ali um gostinho pessoal de querer vencer o Cruzeiro. Acho que a questão mais mesmo é se preocupar também ao longo, a gente estava falando da arbitragem, eu fiz até questão de dar uma olhada sobre o Rodrigo Zé Pereira, né? Mas eu achei até, viu, Thiago, que ele foi bem nos 2 jogos que ele apitou do Cruzeiro, porque ele apitou Cruzeiro 1, São Paulo 1, lá no Morumbi, né? E apitou o Cruzeiro, ganhou do Palmeiras 2-1 aqui, 2 jogos de estofo, né? E eu achei que ele foi bem nesses 2 jogos. Não lembro de nenhum erro assim que possa ter comprometido, né? Então eu acho que ele pode até não... Espero que a arbitragem seja totalmente isenta, mas que vai ser um baita teste para o Cruzeiro amanhã. Por mais que alguém vá, o Vasco está lá embaixo. Está lá embaixo, mas já deu uma subida, está 5 pontos. Está ali numa ascensão, 6 jogos sem voltou a jogar tá bola, jogando bem, muito bem. Né? É mais um bom teste. Breno, mas esses testes, né, que você está falando, eu concordo que é mais um grande teste para essa equipe do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem passado por cima desses testes, né? A gente falava assim, o jogo contra o Fluminense no Maracanã vai ser uma grande demonstração de força do Cruzeiro se conseguir uma vitória lá. Foi lá e pau. O jogo contra o Botafogo vai ser uma grande representação de força do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá e pau. Vem o Bahia, nosso Bahia não perde lá, é um dos invictos. O Cruzeiro foi lá e fez o serviço. Então o Cruzeiro tem tomado gosto por esse tipo de jogo. E mais uma vez mostra a força do grupo, a força do elenco, porque nesses jogos que eu fui citando, o Cruzeiro teve desfalques. Teve desfalques importantes em alguns desses jogos, jogando fora de casa, e o Cruzeiro foi lá mesmo assim e conseguiu a vitória. Então mostra a força do elenco, a força do grupo. O Cruzeiro totalmente preparado para ir lá em São Januário e conseguir a vitória. Não vai ser susto nenhum se isso vier a acontecer. Só vem reforçando o que o Cruzeiro vem construindo dentro desse Campeonato Brasileiro. E mais uma coisa, os 3 pontos do jogo contra o Vasco são os mesmos do jogo contra o Flamengo lá na frente. Então é muito importante o Cruzeiro garantir esses 3 pontos para se manter próximo da equipe do Flamengo e até à frente, né, como o Valor colocou, que passaria o Flamengo nessa rodada, para aí sim
fazendo o jogo contra o Flamengo no próximo dia 2 de outubro, não é isso, Valor? Isso, 2 de outubro. quinta-feira. Isso, no próximo dia 2 de outubro, ser o jogo decisivo, um jogo de líder, né? Para assumir a liderança de vez e seguir em frente. Vocês acham que a ausência do Vidalba pode criar algum tipo de impacto ou o Jonathan Jesus entra Jesus e... tá muito bem, cara. Você não tem nenhum setor do Cruzeiro que quando o titular não joga, há impacto. uma queda acentuada no setor. Não tem. Eu, pelo menos, não me lembro. Algum jogo que você aponta, não é aqui o fulano não jogou, mas quem entrou não foi tão bem. Mesmo Você pode quando até os achar, melhores, mas vai ser bem difícil. Mesmo quando os melhores do time estão fora. Eu acho que isso que o HG está falando é fruto de um time muito encaixado, né? Claro que a característica... Melhor do continente, Valor? Não, porque o Cruzeiro não tem jogado competições continentais, né? O recorte que a gente pode fazer do Cruzeiro é dentro do Brasil, já que ele está disputando o Brasileiro e a Copa do Brasil. Continente, a gente teria que estar vendo o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Diante do que você vê dos outros no continente, Valuzeiro. É porque eu não faço esse tipo de parâmetro. Mas né? eu tô contigo. Eu não faço esse tipo de parâmetro. Você tem razão. Dizer que um time é o melhor do Brasil quando ele está disputando o campeonato regional. Então. Quem falou isso? Você falou. Quando? Eu também falei. Quando o Atlético foi campeão mineiro. Eu também falei. Você falou do Atlético e do Internacional. Que eles eram as melhores equipes do país Palpite, irmão. disputando os torneios regionais. Palpite, pô. Mas o parâmetro. Graças a Deus você é humano, você erra também de vez em quando. Mas o Não, parâmetro. eu erro. A questão Eles não é aqui não. A questão não é ser humano ou não ser humano. A questão é o parâmetro errado. Eu não posso dizer que o Corsa anda mais do que a Ferrari aqui em Belo Horizonte. Sendo que, não tem depende, sendo que não tem uma Ferrari para andar com o Corsa. Ei, Não, o não pode. Corsinha. A Ferrari tem que fazer o Mas- mesmo. mas O você- Corsinha olha só, chega o que onde você uma entendeu? Ferrari não chega, irmão. Não é isso que eu tô falando. Mas isso- Você tá entendendo, irmão? Deixa eu só voltar para a questão do Eu sou o Jonathan. Malafaia, irmão. Mas isso que você disse do Corsinha e da Ferrari, a gente sabe que a Ferrari anda mais com o Corsinha sem precisar que eles compitam. É igual a gente saber que o Cruzeiro, nesse momento, é melhor do que os outros times do continente, sem precisar que ele necessariamente compita com os outros. O Cruzeiro não precisa competir com o outro. A gente sabe que a Ferrari vai acelerar mais do que o Corsinha, sem necessariamente haver uma competição. A gente já sabe disso. Bom, vou só terminar o meu raciocínio lógico e Tá raso vendo? Tá aqui, vendo? Mais cedo me chamou de pra falar- idiota. Agora falou que você não fala nada lógico. Não te falei de Raciocínio idiota. lógico é bom pra Eu não te É um chamei de idiota. absurdo! Não, eu não te chamei de idiota. Eu falei que só um determinado comportamento meu seria idiota. Isso é bem claro. Quem nos escutou no Band News na área sabe disso. Então... Dito isso, você não concorda com o Thiago, é só isso. Né? É apenas, como diz a Pitty, é só uma questão de opinião, na verdade, nada mais, né? Eu acho, Breno, para Prosseguir debater com você na ausência do Vidalba, o Vidalba está vivendo uma fase incrível, mas a questão do Cruzeiro ser um time bem entrosado, pouca gente se lembra que no 2-1 contra o Palmeiras, o titular foi exatamente o Jonathan Jesus, e não o Vidalba. Teve uma vez que eu falei que a Renata Fã era a melhor apresentadora do mundo. Aí recebi uma mensagem no WhatsApp. Thiago Valu Guimarães perguntou para mim assim: você já viu todas? Você não leu a No mensagem, mundo porque inteiro? você não lê as Para mensagens minhas? você ter esse posicionamento? Aí eu respondi ao Valu o seguinte: o Messi é o maior do mundo. Eu não precisei ver todos jogarem para ter essa opinião. Eu não preciso ver. Aliás, o que eu vi de Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras estão deitando. Se vai ganhar é outra história. Tá certo? Estão deitando. Doa quem doer. O Cruzeiro vai ganhar qual? Cruzeiro? É. Não, a Copa do Brasil já pode levantar a taça já. E o Brasileirão? Para início de conversa. Você tem alguma dúvida, irmão? Conforme adiantado pela reportagem. Hein? Não, de jeito nenhum. Por que você tá rindo? Dormiu com o Bozo? Hein? É porque eu concordo Você com o Valu. Você não dá- gostava do Bozo? Não dá pra fazer. Você gostava do Gostava. palhacinho Bozo? Gostava. Você gostava do Luiz Ricardo ou daquele Alô, outro falsificado? criançada, o Que Bozo tinha um chegou. falsificado. Eu ficava desgraçado da cabeça quando eles tiravam o Luiz Ricardo do Bozo e colocavam. Eu gostava daquele Como é que que era era o outro, doidão. Fabrício? O Vandeco Pipoca? O outro era Breno Galante. Os caras me enganavam, cara. Como assim? Eu gostava do Luiz Ricardo mesmo, né? Do Luiz Ricardo. Luiz Ricardo tem, eu acho que ele cantou também. Cantor, Aí eles tiravam cantor. o Luiz Ricardo, fazia a mesma, a voz era parecida, não era, Fabrício? Aí botavam o Vandeco lá, pô. Aí não, sacanagem. Pessoal, tem um recado importante para fazer aqui, para falar para vocês. E é pergunta importante. Aliás, eu posso perguntar uma coisa? Isso aqui, atenção, isso aqui é um recado do governo federal para você. Eu estou só transmitindo a opinião. Aliás, a informação, tá? Isso não é uma opinião, para deixar bem claro. Então, assim, é informação.
Quem é que está do seu lado? Quem está do seu lado acredita na soberania, não baixa a cabeça. Quem está do seu lado tem orgulho do Pix, que é de graça e é para todos. Né? Quem está do seu lado comemorou o Brasil fora do mapa da fome, de novo. Quem está do seu lado é a favor que o trabalhador que ganha até R$5.000 por mês não pague imposto de renda e que os super ricos passem a pagar. Quem está do seu lado conseguiu emprego recentemente. Vocês viram aí que mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque melhoraram de vida, não é isso? Quem está do seu lado pode sonhar com a universidade, porque com o pé de meia não precisa mais abandonar a escola. Pois é, então olha para quem está do seu lado e pergunte, você acredita num país forte com justiça social? Se a resposta é sim, então estão do lado certo, do mesmo lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Recado do governo federal para você. Olha só, o Breno Galante queria pautar o programa, é isso? O Breno Galante queria ser o André Salles do programa, é isso? Isso. Querendo adiantar o assunto. É que ele chega cedo e acompanha a Ele pauta. acompanha o fechamento. Ele acompanha o fechamento.